Abra sua Bíblia comigo. O Isaac já falou aqui. Eu pedi para o Isaac fazer o ofertório, porque na verdade eu queria entregar o Isaac em oferta ao Senhor nessa noite. Mas ele não entendeu a mensagem. Pensei, ele vai... Aí quando ele iria se entregar totalmente, eu sabia que o Senhor iria falar. Ou a Tauana iria falar, não, eu já provi. Brincadeira. Mas Salmo 91, ele falou sobre Salmo 91 e eu estou com esse salmo no meu coração. Deus soprou esse salmo tão conhecido. Eu quero ler ele rapidamente com você. Salmo 91, amém? Sabe, nós tivemos alguns homens de Deus aqui na semana passada e eu quero falar para você que é tão bom receber homens de Deus aqui. Para mim, como pastor, é muito bom porque eu não prego, né? A gente fica para receber e isso é muito bom. A gente descansa, a gente congrega, né? Domingo é dia de congregar, amém? É dia de igrejar. Tem um pastor amigo meu lá em Belo Horizonte que ele fala: domingo é dia de igrejar, né? Então, é tão bom receber, mas eu quero falar para você que o que Deus falou através, ou fala através de qualquer homem de Deus aqui, eu quero falar para você uma coisa, presta atenção nisso, é menor do que o que Deus fala contigo no secreto. O que Deus fala através de um porta-voz é sempre menor daquilo que Deus fala com a gente pessoalmente. Não estou falando para você não honrar a palavra de um homem de Deus, porque a Bíblia fala, crê no Senhor e você estará seguro, mas creia nos seus profetas e você vai prosperar. Eu creio que existem pessoas que muitas vezes, sabe, muitos de nós não estamos prosperando por falta de honra aos homens de Deus e mulheres de Deus que Ele coloca na nossa vida. Muitas vezes o homem de Deus que Ele coloca na sua vida vai ser um magrinho, raquítico como eu. Mas o que importa não é o exterior, mas é o interior, amém? E quando você honra alguém que Deus colocou a palavra de alguém, a direção de alguém que você sabe que ama a sua vida, hoje nós vemos uma geração muito ferida pela igreja. A igreja não, como diz o Leandro Vieira, né? Mas muitas pessoas estão cheias de armaduras, cheias de autodefesa, quando um homem de Deus é usado por aquela pessoa. A minha função, quando eu vejo alguém que já está, sabe, talvez já está curtido, já levou várias poucas e boas nas igrejas, talvez já foi prejudicado por um homem de Deus. Minha função, primeiramente, é amar aquela pessoa, me colocar no lugar dela, porque já aconteceu com a gente isso. E depois de amar, é me colocar no lugar de humildade, sabe, entrar devagarinho e amar aquela pessoa e procurar talvez formar primeiro uma amizade, um elo de amizade, saber que quando, sabe, um chefe machuca alguém com uma palavra, pode machucar bastante, mas quando um pai ou um pastor fere alguém com alguma palavra, com algum tipo de ação, procedimento, dói muito mais. Dói muito, pode machucar aquela pessoa de uma forma letal, a ponto de ela nunca mais voltar à presença de Jesus. Mas eu acredito que se o inimigo um dia permitiu com que alguém da igreja ferisse você, Deus sempre levanta alguém na igreja para curar você, amém? O corpo cura o corpo, amém, amados? Mas a palavra que Deus fala com você no secreto, ela é a revelação que encrava no teu coração e ninguém pode roubar para você. Aquilo que Deus fala com você, sabe? Para você, quando você está lá depois de um tempo de oração, você abre a sua Bíblia e você vai lá e começa a ler, mesmo que seja um versículo, como eu vou falar hoje, e aquilo crava no seu coração, aquilo ninguém pode roubar de você. Você está comigo aí, amados? Aleluia, abra a sua Bíblia então no Salmo 91, fala o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro, e a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha
mortandade que se assola ao meio-dia, caiam 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você diz, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Tem anjo aqui que está suado, cansado, né, de fazer tanto esforço para guardar alguns irmãos que vivem arriscadamente aqui, né? Mas, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você. Em todos os seus caminhos eles o susterão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele o invocará, e eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com ele, e o glorificarei, vou saciá-lo com longevidade. Alguém crê nisso aqui nessa noite? E lhe mostrarei a minha salvação. Que salmo poderoso! É ou não é verdade? Sabe, esse salmo é muito poderoso, acho que nós temos que ler ele praticamente toda semana. Porque a cada dia basta o seu próprio mal. Tem passagens da Bíblia que elas precisam realmente estar encravadas em nosso coração, precisam ser meditadas constantemente, porque nos protegerão em dias difíceis. Esse salmo aqui é um salmo que fala de um momento onde nós precisamos talvez encontrar um esconderijo, porque talvez os dias não são bons. Mas sabe, Deus, antes de criar o homem, Ele criou já o seu esconderijo. O jardim do Éden, que já revela, sabe, o tipo de esconderijo que todos nós, inconscientemente ou conscientemente procuramos dia após dia, já revela, sabe, o que nós queremos, um lugar de prazer. Todos nós procuramos um lugar de prazer, um lugar para satisfazer a nossa alma, a nossa vida, sabe, todos nós aqui desejamos isso, ter um esconderijo onde nós possamos ter prazer, e alegria e paz. Você está comigo aqui? Sabe? Então, Deus criou esse lugar, Jardim do Éden, que significa lugar de prazer, e depois criou o homem e plantou ele lá, para justamente fazer jus a esse nome. Tudo que Deus faz, é isso aí, tudo que Deus faz e tem um nome, sabe? O nome traz a revelação do que Deus deseja fazer a partir daquilo. Então, o Éden era um lugar para que o homem tivesse prazer. Era um lugar para que o homem tivesse, sabe, os seus desejos, todos eles, saciados naquele lugar. Você já tem isso intrínseco na sua essência, essa busca por um lugar de prazer, um esconderijo que lhe proporcione isso. Quando você busca o esconderijo, isso já está na sua essência, sempre buscar um esconderijo. Sabe, eu e você automaticamente vamos buscar um esconderijo, vamos pegar aquele que está mais próximo e mais fácil acesso a nós. Mas todos nós aqui, todos os dias, precisamos de um esconderijo que nos traga o quê? Prazer. Então algumas pessoas estão lá, talvez em um prazer, buscando um prazer nas redes sociais, né? Eu e minha esposa, de vez em quando, a gente fica se mandando uns vídeos engraçados. Quem já fez isso com a sua família, com algum amigo aqui? Fica se mandando vídeo engraçado, eu e minha esposa, a gente fica mandando um do lado do outro. Um do lado do outro, mandando vídeo engraçado, aí uma hora ela olha, isso aqui tem que ver comigo, daí a gente olha junto assim e dá risada. Mas quantas pessoas ficam lá 2 horas vendo aquilo? No horário do almoço, nem almoça direito e vai lá e vê aqueles vídeos. É o esconderijo de talvez buscar um tipo de prazer naquele momento, sabe? Ou talvez o seu esconderijo está no muito trabalho. E cada venda que você faz, sabe, você fica tomado por um tipo de hormônio que traz um grande prazer, e você fica, sabe, talvez o seu prazer é encontrar a sua namorada, o seu namorado, num ambiente seguro e não fazer a coisa errada. Amém? Ixi, amém? Aleluia. Sabe?
Brincadeira, gente, mas é verdade, né? Mas talvez seu prazer é ver uma série, sabe, com alguém. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado você, sabe, talvez tenha um esconderijo como, cara, um bom jantar, um bom almoço. Aqueles irmãos que vão almoçar, fazem um pratão de pedreiro, né? Desculpa se tem algum pedreiro aqui hoje, mas enquanto o irmão pedreiro está lá, todo regradinho, fit, maromba, e aí o irmão que trabalha no escritório vai lá e tem um desespero na alma, na vida, e come mais que 8 pedreiros juntos, né? Mas hoje nós vemos muitas pessoas colocando, sabe, o abismo no seu esconderijo, sabe, em alguma coisa, na tentativa de buscar esse lugar de prazer. Você tem uma essência diária, sabe? Tem gente que está fazendo academia isso. Teve dia que eu fui na academia, eu fui, malhei, e daí estava lá, não sei se era irmão, estava a pessoa lá, estava lá. E aí eu vi, nossa, aqui está direto, né? E tem gente que vai só para mostrar os bíceps, os tríceps, enfim. E aí eu fui para casa, tomei banho, passei na empresa, voltei, deu quase 2h30, eu passei na academia, o irmão estava saindo ainda. E não tinha tomado banho, ou seja, estava malhando. Eu falei, meu Deus do céu, no outro dia ele estava lá 2h30. Sabe, tem pessoas que estão se escondendo na academia, tem pessoas que se escondem numa série, se escondem, sabe, em tantos lugares. Seu jardim do Éden virou talvez algum tipo de refúgio, sabe, para tentar trazer uma paz, alguma coisa para a sua alma, algum tipo, sabe, de prazer. E eu quero falar para você que isso é muito destrutivo. Fazer esse tipo de coisa não é destrutivo, mas colocar o nosso esconderijo nesses lugares, isso é destrutivo. Isso pode muitas vezes somente mostrar um estereótipo de que está tudo bem, mas não está bem. Então, isso não mata as raízes do caos, mas isso potencializa elas. Quando nós estamos com um certo problema, nós queremos esquecer ele. Quem já pensou, já teve, hoje eu só quero fugir, sumir daqui e me esconder no lugar e ficar quieto. Teve um irmão antes do culto, né, que falou para mim, que está trabalhando em Gramado, ele falou, cara, eu estou trabalhando lá, de vez em quando tenho que dormir lá, num chalezinho, lá no meio do mato. Cara, ele falou assim, eu chego a me assustar com o silêncio daquele lugar. Eu falei, mano, me leva lá, cara. Quero ficar uma noite nesse chalé aí, ou enquanto você trabalha lá, eu fico lá. Se Deus proporcionar isso, né, para eu ficar lá isolado um pouquinho, nós temos esse desejo. Mas meu desejo era ficar lá com Jesus, era levar um fone de ouvido, era estragar o silêncio, na verdade. Era levar uma caixinha de som, alguma coisa, uma Bíblia, e ficar lá com Jesus. Nós temos esse anseio dentro de nós, de termos um esconderijo, que traga prazer e paz e descanso para as nossas almas. Você está comigo aqui? Você e eu procuramos isso diariamente. Diariamente, você e eu estamos desesperados por um lugar onde, sabe, você possa colocar o seu abismo para fora e receber alguma coisa em troca. Só que o problema é que muitas vezes o esconderijo do Altíssimo é a última coisa que é acessada, porque é a última coisa que é lembrada. A cada dia que passa, nós vamos ver, sabe, a Bíblia diz que nos últimos dias serão como os dias de Noé, sabe, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam, se davam-se em casamento. Nós vamos ver cada vez mais, estamos vendo que o acesso rápido a alguma coisa para ter um tipo de paz, um tipo de prazer, está a um clique, está a um deslizar para cima. Cada vez mais está muito mais rápido para você olhar para aquilo e dar uma descansada, sabe? Dar uma analisada e ficar ali vegetando, sabe? Está cada vez mais rápido para nós termos algo que possa substituir a presença de Deus. Nós estamos aqui no culto e o louvor começou, e quando nós chegamos no culto, muitas vezes nós não temos um hábito de buscar Jesus, de nos esconder nele durante a semana, nós precisamos de no mínimo uma meia hora para se conectar, começar a se conectar com Deus. Talvez se você não está desesperado, se você está bem, está tudo certo, te convidaram aqui, talvez você nem consegue se conectar com Jesus. Agora, talvez você chega na igreja e está desesperado, precisando dele. Talvez o primeiro louvor já vem e você já se despedaça na presença de Jesus.
Mas tem tantas pessoas, muitas vezes assim como eu, que estou aqui, eu preciso, sabe, me desligar de tudo, eu preciso fechar meus olhos, me ajoelhar, eu preciso, sabe, para poder me conectar com Deus e me esconder nele. Aqui é um lugar de esconderijo na presença de Deus, amém? Aqui é um lugar de você se esconder em Jesus. E toda vez que você consegue se esconder nele, é quando você consegue se conectar com ele de verdade. E aí é que acontece o negócio. Porque a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Quando você vem num culto, e você com a sua simplicidade, você começa a buscar Jesus, e você começa a sentir algo diferente, você consegue fechar os seus olhos e cantar de todo o seu coração, ou orar enquanto a canção está rodando, você faz uma oração de entrega, de arrependimento, falando, Deus, eu estou aqui, Senhor, eu posso estar com essa roupa bonita, mas eu estou despedaçado, eu preciso de Ti, e você vem e se lança, não importa se você tem 5, 10 anos de igreja, sabe, você se lança como se fosse a primeira vez. Eu quero falar para você, você vai receber uma porção de Jesus. Agora, se você está no louvor aqui, o baterista errou, está alto hoje. Aí você olha para o guitarrista, nossa, mas para que esses pedais aí, o que é isso? Sabe, começa a prestar atenção, nossa, olha o cabelo do Rodrigo, cara, está da hora. Sabe, começa a olhar para tantas coisas, nossa, olha, a Carol está grávida, nem sabia. Né? Oh, nossa, aconteceu, está grávida, ela está inchada, está com mal, está com um problema de, nossa, eu vou falar para ela lá no Ivo. Né? Mas a gente muitas vezes demora para se conectar com Jesus, ou nem se conecta porque a gente está tão disperso, a gente já passa a semana inteira, trabalha um pouco, já olha o celular, trabalha um pouco, já olha o celular, sabe, a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, a cabeça, a gente está dividido, e aí chegar no culto, muitas vezes nós não conseguimos nos conectar e a gente sai meio abençoado, ou a gente mesmo não sai abençoado e a gente amaldiçoa todo mundo, porque fala, quer saber, não acontece nada na minha vida. Mas aí eu quero falar para você, tudo depende de uma conexão verdadeira com Jesus. Tudo depende de uma conexão de verdade entre você e Deus. E essa conexão não tem a ver com você estar bem. Não tem a ver com a sua vida estar certinha, com a sua conta estar redonda, com tudo estar tudo certinho. Não, isso tem a ver com um desejo pela presença de Deus, independente das circunstâncias. Você está comigo aqui? Senhor, nós oramos para que o Senhor venha ferir nosso coração nessa noite. Venha ferir o nosso coração nessa noite, Jesus. Com uma nova sede, com uma nova fome, que ultrapasse, Senhor, os anseios dessa terra, Jesus. Eu preciso disso, Jesus. E eu quero transferir essa oração que eu estou fazendo para mim, Jesus, para os demais irmãos que estão aqui, Jesus. Fere o nosso coração novamente, fere o nosso coração, Jesus. Deus, com aquilo, com uma fome que nos faça nos entregar por completo, valorizar esses momentos com tudo que temos e que somos, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a ter uma entrega verdadeira, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Sabe, eu e você buscamos prazeres na presença de Deus. A Bíblia fala em Salmos 16:11, fala o seguinte: Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria. Quem precisa de uma plenitude de alegria aí? Eu preciso. Na tua presença há o quê? Plenitude de alegria. Então você pode em qualquer lugar encontrar uma alegria, mas na presença de Jesus há plenitude de alegria. Como é que é isso? Como é que se explica isso, Cláudio? Eu não sei explicar, mas eu sei que é a melhor coisa que alguém pode experimentar é a plenitude da alegria. Amém? E ele fala na tua destra, ou seja, em Jesus, há delícias perpetuamente. Você está comigo aqui? Um dia meu pai tinha uma paciente, né? Que o nome dela era Dona Delícia. Lembra? E o marido um dia chegou lá na loja e falou: minha esposa é muito saborosa. Deu sim, o nome dela é uma delícia, né?
Mas a Bíblia diz que na destra do Senhor, eu lembro disso até hoje, porque eu sou um cara muito zoador, e quando eu vejo um nome diferente eu estou zoando, então, brincadeira, gente, eu só dou uma risadinha. Aí entra no carro e eu falo, minha esposa, você viu o nome daquela pessoa? Eu tô brincando, gente. Quando eu conheci o Raoni pela pessoa, nossa, que nome estranho, né? Raoni. Na tua destra há delícias perpetuamente. Ou seja, não termina, não acaba. Há uma delícia que se renova todos os dias, amém? Está comigo aqui? Sabe, na presença de Deus há delícia, ou seja, há um prazer diário que o Senhor deseja entregar para mim e para você. Sabe, amados? Então nós temos duas realidades, ou nós estamos nos escondendo dele, ou nos escondendo nele. Todos os dias há uma brincadeira de se esconder. A primeira menção de alguém se esconder na Bíblia, eu tenho falado isso nesses últimos cultos, é justamente quando o homem peca e se esconde de Deus. O que faz alguém desejar não mais estar na presença de Deus? O que faz alguém não querer mais estar na congregação, no culto? O que faz alguém muitas vezes que está vindo assiduamente, fala assim, cara, o que aconteceu com aquele irmão, aquela irmã que parou de vir? Eu quero falar para você, a Bíblia fala, sabe, que o pecado de Adão e Eva fez eles perderem a revelação de quem era Deus. Todos os dias Deus vinha. Imagina só, todos os dias eu converso com meu pai. Todos os dias eu converso com a minha esposa. Imagina só um dia eles chegarem em casa, ou um dia, sabe, eles chegarem em casa, ou eu vou na casa deles, uma coisa assim, chega na empresa, meu pai vai me comentar, e eu falo, quem é você? Eu não te conheço. Ou quando vê, se esconde. Imagina só você chegar na sua casa um dia e você não, sabe, a sua esposa não te reconheceu, os seus filhos não te reconhecerem. Aqui foi uma questão de medo. O erro de Adão e Eva ao fazer a única coisa que era para eles não fazer, eles acabaram fazendo. Só que isso é muito forte porque Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus, Ele é poderoso. Sabe, Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Deus, Ele tem todo o poder, toda a glória, todo o amor. Ele é o próprio amor. Mas, queridos, quando o pecado entrou no homem, ele cedeu aquilo, a desobediência, ele perdeu a revelação de quem Deus era. E ele se escondeu de Deus. Amém, aleluia, não, estou brincando. Mas, queridos, brincadeira, irmã, sabe que eu te amo, né? Mas, olha só, eu quero falar isso por quê? Porque o pecado não é brincadeira. O pecado não é brincadeira. E quando eu estou falando pecado, não é sexo, drogas e rock and roll, não é só isso que eu estou falando, não. São coisas que nos tiram, sabe, da presença de Deus. É errar o alvo. Pecado no original é hamartia, no grego significa errar o alvo. Isso quebra a revelação de quem Deus é e a gente se esconde. A gente se retrai, o homem se vestiu, estava nu, sabe, diante de Deus, estava nu todos os dias, fala de uma transparência em relacionamento, mas quando ele pecou, ele o quê? Ele se fechou, ele se tampou, ele se escondeu. Todas as vezes que eu e você nos queremos esconder dos irmãos, de Deus e dos irmãos, nós temos que, sabe, uma anteninha tem que acender e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Algum tipo de coisa que não agradou a Deus, que é um errar de alvo, eu estou cometendo. Na maioria das vezes, nós sabemos. Mas eu quero falar para você, que por um homem entrou o pecado, mas pelo Filho do homem que venceu o pecado na cruz do Calvário, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E você tem um acesso hoje novamente a Jesus, e esse acesso, quando você se arrepende, quando você coloca a sua sinceridade para fora, sabe, ali, você é atraído novamente a esse lugar. Você tem acesso a esse esconderijo com Deus, onde você consegue se conectar com Ele, aonde você tem prazer em estar na congregação dos justos, aonde você tem prazer de estar junto, participando, cooperando, somando
contribuindo, trazendo novas pessoas, você começa, sabe, a tirar a luz. Eu quero falar sobre isso semana que vem, tirar a luz debaixo, sabe, da mesa e colocar em cima da mesa. Mas eu quero falar em nome de Jesus. Se você tem se escondido de Deus, o sangue de Jesus, Ele venceu toda a consequência do pecado. Amém? Se o teu coração te condena, a Bíblia diz, muitas vezes o coração condena o inimigo que é um mentiroso, sabe, que lança setas e está sempre falando mentiras. Ele é o pai da mentira, falando coisas, não, você não é bem-vindo lá, não, olha o que você está fazendo na sua vida, olha o tipo de coisa que você está fazendo. Se o teu coração, o inimigo estão te condenando, a Bíblia diz que Deus, que é maior que o seu coração, Ele não te condena. Uma mulher que estava condenada pelos homens foi levada até Jesus. O que aconteceu? Jesus nem precisou se levantar, nem precisou gastar o seu esforço de ir lá e convencer aqueles homens. Ele só falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Foi saindo de um por um, e a única coisa, sabe, ele falou para ela: olha, alguém te condena, mulher? Teus condenadores já estão aqui? Não, não tem ninguém. Ele falou: eu também não te condeno. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Jesus não te condena. Então eu quero falar para você nessa noite, não é mais noite de se esconder de Jesus, mas se esconder em Jesus. Ele só falou uma coisa para aquela mulher. Ele falou: eu não te condeno, nem eu te condeno. Mas ele falou, depois que estava acabando o momento, ele falou: vai e não peques mais. O que é isso? Com certeza ela ia pecar, com certeza ela ia errar o alvo, mas ele estava falando para ela: não volte para aquela vida que eu acabei de te tirar agora, que eu acabei de te resgatar. Eu acabei de tirar você para uma nova vida, uma nova e viva esperança. Vai e não volte mais para aquela vida que você tinha antes. Por quê? Porque no momento que ela voltasse para aquela vida, o que aconteceu? O que aconteceu com Adão e Eva? Elas iam se esconder de Deus e não em Deus. E eu quero falar para você, Deus quer que você se esconda nele, amém? O homem que fala mais a palavra em Cristo, que fala de um esconderijo, nele, eu nele, ele em mim. Paulo fala: nele eu vivo, nele eu me movo e nele eu existo. Olha só a revelação que Paulo fala de estar escondido em Deus. Deus, ele passa a Bíblia toda na sua revelação progressiva, mostrando que, sabe, num tabernáculo no meio do seu povo. E depois ele foi indo, e conforme foi se revelando mais e mais, esse tabernáculo era o próprio Jesus. João vai falar que ele iria tabernacular entre nós, em nós. Você está comigo aqui, amado? Então hoje, Jesus, Ele quer morar no nosso meio, e Ele quer que você more dentro dEle também. Esse é o nosso esconderijo, é na presença dEle. E Paulo, que foi um homem que matou cristãos, escreveu cartas para matar cristãos, ele era um homem que poderia ser vindo pelo próprio Senhor e condenado, e talvez morto, sabe, no ato. O Senhor vem em grande misericórdia para aquele homem, e aparece para ele e fala: Paulo, você estava perseguindo a minha igreja, mas eu te chamei para que você seja perseguido agora, assim como você está perseguindo. O Senhor vem com uma misericórdia e ama aquele homem. Ao invés de olhar o que ele estava fazendo, Deus olha o coração de Paulo e vê nele um grande apóstolo dos gentios. E atrai aquele homem, salva aquele homem. E aquele homem que foi salvo sem merecimento nenhum, ele falando: eu sou, sabe, o menor de todos, eu sou o maior pecador de todos, ele fala. Esse homem se torna um grande apóstolo, se torna um homem que leva a palavra do Senhor para os que não eram judeus, e começa a trazer, sabe, Deus, ele veio para os seus, mas os que não receberam, ele deu o poder para todos serem feitos filhos de Deus. Eu quero falar para vocês que esse homem foi o cara que encontrou o seu esconderijo no Senhor. Você está comigo aqui, amado? Sabe, eu e você temos um esconderijo para encontrar em Jesus. Um esconderijo para acessar no tempo da dificuldade. Para onde você corre no tempo da dificuldade? Para onde você vai quando os dias estão difíceis? Eu quero falar para você que Deus quer ser o teu esconderijo, amém?
Ele pode te dar o que uma esposa não dá. Ele pode te dar aquilo que o marido não pode dar. Ele pode dar o que o filho não dá. Ele dá aquilo que o dinheiro não dá. Ele preenche, a sua alma tem sede de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala, sua alma tem sede de Deus, querido. Eu e você precisamos desse esconderijo, amém? Então ele fala o seguinte, em Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Quer dizer, tem um dia que o Senhor não vai ser mais achado, tem um dia que o Senhor não vai mais estar perto. E ele fala, deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, e que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus, ele é rico em perdoar. Você está aqui comigo? Sabe por que eu estou pregando para você hoje aqui? Porque o Senhor é rico em perdoar e me perdoou. Porque eu falho sempre. Mas eu procuro sempre ter um coração arrependido, um coração que vai lá e fala, Deus, eu não sou digno, Jesus, eu não posso. Eu não, pela minha força não. Eu só estou aqui pela sua misericórdia, eu estou aqui porque o Senhor um dia me chamou, mas eu sou uma coisa louca do mundo. Eu sou aquilo, eu sou um improvável. E eu sou fraco. Mas é na fraqueza que o Senhor aperfeiçoou o seu poder. Sabe, eu procuro sempre reconhecer minhas fraquezas, mas o Senhor, ele é rico em perdoar, amém, amado? E nós estamos aqui por causa disso. Sabe, nós estamos aqui para nos esconder nesse esconderijo do Altíssimo. Lugares baixos na Bíblia falam de lugares de guerra, falam de lugares de pecado. Então quando ele fala esconderijo do Altíssimo, está falando que quando você se esconder nele, você vai ser levado a um lugar mais alto. Sabe, você vai ser levado a um lugar onde você vai vencer os pensamentos, talvez de pornografia que estão na sua cabeça. Você vai vencer aquele jeito de vida de talvez dar uma mentirada de vez em quando. Você e eu vamos vencer muitas vezes coisas que vieram de brinde a nossos antepassados. Você vai vencer todas as maldições familiares. Porque o Senhor nos leva a um nível acima. Quando fala esconderijo do Altíssimo, Ele está falando que o Senhor vai te levar nas regiões celestiais. Se você se esconde, eu me escondo em alguma coisa dessa terra, nós vamos sair igual ou pior. Mas quando nós nos escondemos em Jesus, está falando, olha, eu vou te levar a um lugar mais alto. Você está comigo aqui, amado? É isso que significa Altíssimo, aquele que está acima de todos os pecados, de todas as coisas dessa terra. Você vai estar na terra, mas você vai estar espiritualmente no lugar mais alto. Se você conviver nesse esconderijo com Jesus diariamente, a cada dia que passa você vai indo para um andar, sabe, mais alto. Eu moro no 9º andar e eu quero falar para você, eu escuto bastante barulho da rua ainda. Passa a gente gritando. Quanto mais baixo você mora, um dia eu morei de frente a uma avenida. Meu Deus do céu. Você escuta tudo na rua. Eu falei, nossa Priscila, precisamos, pensar melhor, orar melhor na hora de escolher o lugar. Não só pela beleza do lugar, mas também pela localização. Passavam os carros na Rio Branco, assim, a gente via escutando eles lá de baixo, lá da Casa da Pedra, para escutar os carros já subindo as motos. Sabe aquelas motos de entregador? Espero que não tenha nenhum aqui nessa noite. Aqueles barulhos que escuta, sabe, lá de tão distante. Meu Deus, misericórdia, ajuda esses irmãos a se converter em nome de Jesus. Se você tem uma moto com esse barulho, eu quero falar, você não é crente não. Você precisa se converter, porque, cara, acorda gente, não é verdade? Acorda a terceira geração, os filhos que não estão no invento, já são acordados ali. Misericórdia. Me dá amor por esses irmãos. Preciso de amor. Aceita Jesus? Aceito. Vai para a glória, estou brincando. Brincadeira. Então, quando nós estamos sempre em guerra, você já viu aquele irmão que fala, como é que você está, pastor? Como é que você está, irmão? Estou na luta. Chega a falar com um certo orgulho, estou na batalha. Sabe?
Mas não vem uma cara de quem está triunfando. Se o cara vem e fala, estou na batalha, mas sapatinho de fogo. Tipo, tá matando os diabos, cara. Sabe? Mas aquele irmão, na batalha, sabe? Tipo, vencendo a mesma coisa há tanto tempo. O que é isso? Quando a Bíblia fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, por habitar nesse lugar e ter acesso de habitação, você começa a cada dia para o lugar mais alto. Mas como é visitante, visita, sai, volta, mesmo lugar, mesma guerra, mesma luta, mesmas dificuldades, mesmas tentações, mesmos pecados, mesmo tanta coisa. Mas quando eu e você habitamos esse lugar, a nossa força é para permanecer no Senhor Jesus. Nossa maior força é para permanecer nele vivo, ativo, não reativo, mas permanecer buscando a presença dele de glória em glória. Eu quero falar para você que a partir disso, automaticamente você vai começando a ir para um lugar mais alto, e você vai ver que você vai triunfando sobre coisas que uma vez você não conseguia triunfar, porque o Senhor vai te levando para um lugar mais alto. Você está comigo aqui, amado? Então, se a compaixão pelas pessoas, sabe, nós estamos de saco cheio de vidas, estamos muitas vezes com os mesmos pecados, com as mesmas crises de identidade, somos sempre, sabe, passando pelas mesmas coisas. Isso fala que nós estamos como visitantes e não como habitantes. Você está aqui? Nós fomos ministrados na semana passada aqui no culto de domingo sobre as regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos levou para onde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só que isso fala de um lugar acessado todos os dias. E é uma busca, todo dia é matar uma vontade minha e sua para que nós possamos frequentar esse lugar. Só eu quero falar para você que as virtudes desse lugar, os frutos desse lugar, é você conseguir vencer todos os seus inimigos. Sabe, eu não quero falar muito sobre isso, mas existe um estudo onde fala do primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O primeiro céu fala da atmosfera natural, fala de homens naturais. A Bíblia diz que o evangelho é loucura para aqueles que se perdem. O que é isso? Homens que estão na naturalidade. Homens que são naturais. Sabe, eles estão no primeiro céu. Eles estão debaixo do primeiro céu, das nuvens que você vê, do sol que você vê. Mas homens que aceitaram um dia Jesus, eles têm a oportunidade de ir para o segundo céu e para o terceiro céu. O segundo céu fala de um lugar de batalhas. É onde os anjos caídos estão ali. Onde os principados e potestades estão atuando nas regiões celestiais. Sabe? E esse lugar, muitas vezes, é um lugar que a maioria dos cristãos estão nesse lugar. Eles estão sempre batalhando. Eles estão ali. Mas quando alguns, sabe, perseveram um pouco mais em se entregar a Jesus e buscar a Ele com mais intensidade e constância, eles são levados ao terceiro céu, que é um lugar onde eles encontram o descanso, o desfrute, aonde eles encontram, sabe, uma vida que supera somente guerras e lutas, e eles estão acima disso. E eles conseguem agora, sabe, não mais passar guerreando sempre, porque eles já estão à destra de Jesus Cristo. Paulo um dia foi levado ao terceiro céu, e isso foi tão poderoso para ele a ponto de ele, sabe, ele precisar de um espinho da carne para não se ensoberbecer a ponto do que ele viu naquele lugar e vivenciou naquele lugar. Porque ele meio que se orgulhou de, sabe, encontrar um lugar muito alto no Senhor. Mas eu quero falar para você que esse lugar está disponível para nós todos. Amém? Não é de guerra em guerra somente, mas é de glória em glória também. Então, quando você persevera, você descansa à sombra do Onipotente. Primeiro você vai para um lugar mais alto, que você começa a vencer todos os pecados, todas as coisas dessa terra. Quem tem pecados para vencer aqui nessa vida? Quem tem fraquezas a serem vencidas aqui? Eu e você temos tantas coisas para vencer em Jesus Cristo. É ou não é, gente? Não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Depois disso vem descansa a sombra do Onipotente. Quem precisa dormir bem essa noite aí? O descanso vem na sombra. Como que alguém recebe a sombra de outra pessoa? Por ela estar na frente?
ou principalmente acima? Quando fala de estar na sombra, fala de você estar abaixo de Jesus, caminhar debaixo da vontade dele, debaixo do querer dele, sabe? E aí você encontra a sombra de quem? Ele fala onipotente, que é o poder de Deus. Quem está precisando de uma experiência do poder de Deus na sua vida? Eu estou precisando de mais e mais. Sabe, vivenciar a experiência que você fala, foi o poder de Deus que fez isso. Foi o poder de Deus que curou aquela pessoa. Sabe, nós precisamos ter experiências com o poder de Deus. Os irmãos pentecostais, eles valorizam muito o poder de Deus. E você pode ver que eles são sangue nos olhos. E nós de vez em quando valorizamos muito a presença de Deus e esquecemos que na presença tem o poder de Deus. Você está comigo aqui? Quando você está gastando tempo na sombra do onipotente, andando debaixo da sua vontade, isso fala de, sabe, que nem Jesus um dia, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava na sombra, mas ele estava querendo sair, porque estava doendo ficar na sombra do onipotente. Estava doendo ficar na sombra do Todo-Poderoso. Tem dias que você vai estar debaixo da sombra de Jesus e do onipotente, mas vai dar vontade de ir embora, porque vai pressionar a sua vida. Vai matar o seu velho homem, vai desafiar você em muitas coisas. E aí então vai dar vontade de o quê? De ir embora, vai dar vontade de sair dessa sombra e desobedecer ao Senhor, sair debaixo da presença dEle, da submissão a Ele. Jesus falou, se possível passa de mim esse cálice. O que Jesus estava fazendo? Cara, eu estou com vontade de vazar, minha carne não aguenta mais, está suando sangue, a minha alma está angustiada, eu quero ir embora. Mas graças a Deus que Ele falou, mas faça em mim a tua vontade, não a minha. Ele morreu. Ele foi livre da morte? Não. Você não vai ser livre da morte. Experimentar da onipotência de Deus não é nunca passar por, ser blindado, não passar por problemas. Mas é mesmo que a morte venha, eu experimento o poder da ressurreição. Jesus passou 3 dias morto. E ao 3º dia Ele ressuscitou, por quê? Porque Ele não saiu debaixo da sombra do onipotente. Todos aqueles que perseveram debaixo da sombra do Senhor, mesmo que seja difícil, Sadraque, Mesaque e Abednego, debaixo da sombra do onipotente, recebem um decreto, se dobrem diante da estátua de Nabucodonosor. O que acontece? Eles falam, não dá. Essa sombra dessa estátua não vai vir sobre nós. Nós já estamos com a sombra do onipotente. Não tem como. Imagina só nesse lugar aqui, uma galera, e entrar alguém aqui agora e falar, todo mundo fica de joelho, senão vai morrer com um tiro na cabeça agora. O que ia acontecer? Ou todo mundo ficar de pé, ou alguns iam ficar ajoelhados, mas lá era, todo mundo ajoelha, senão o quê? Vão ser jogados na fornalha. Todo mundo se dobra, mas aqueles 3 não se dobram. Eles ficam de pé, porque eles já estavam prostrados espiritualmente diante do Senhor. O que acontece? Eles são jogados na fornalha. O que eles experimentam? A onipotência de Deus. Com Daniel, o decreto saiu, não pode mais orar. 3 vezes ao dia ele saía do seu trabalho. De manhã ele acordava, ele orava. De meio-dia, na hora do almoço, ia lá e buscava o Senhor. Saía do trabalho, ia lá e orava de novo. E quando saiu o decreto, ele não, é como se não tivesse, ele não tivesse conhecimento daquilo. Ele foi buscar o Senhor como ele sempre fez. Consequência, jogado na cova dos leões. Experimentou do quê? Da onipotência de Deus. Por que nós não estamos experimentando do Deus poderoso? Porque muitas vezes nós saímos da sombra do Altíssimo, saímos da sombra do Onipotente. O que é isso? Deus não está fazendo, então eu faço do meu jeito. Eu perco o poder de Deus em ação para a minha vida. Eu perco um testemunho de Deus para mim e para milhares de pessoas. Eu perco uma experiência que jamais vai ser roubada por ninguém. Quem quer ver o poder na sua casa? Quem precisa do poder de Deus na sua família? Quem precisa do poder de Deus no seu casamento? Quem precisa do poder de Deus na sua empresa? Quem precisa do poder de Deus em alguma área da sua vida? Eu sei que você precisa. Eu preciso. Quem precisa de uma cura aqui?
Eu quero falar para você, a sombra do Onipotente é o lugar onde você experimenta o poder de Deus. Vai te custar? Vai te custar. Mas se você conseguir descansar nessa sombra, você vai experimentar o poder de Deus toda hora. Os discípulos perseveraram até na palavra de Jesus. Permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Você vai ver Atos dos Apóstolos, Atos, a carta à igreja, sendo a carta do poder de Deus. Jesus caminhou no poder de Deus, por quê? Porque ele estava debaixo da sombra do Altíssimo. Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Eu quero um poder maior para a minha vida, alguém quer aqui? Sabe, eu estou um pouco cansado daquele poder de ver Jesus bancando, sabe, o aluguel da igreja, sabe, não, eu quero isso, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero ver o poder de Deus agora pegando mais coisas do meu caráter, da minha vida, de outras coisas. Eu quero ver o poder de Deus fluindo através da minha vida cada vez mais. Eu quero me voltar a crer novamente nisso, mas isso está envolvido a descansar na sombra do Onipotente. Descansar não é ficar lá deitado, bonitinho. Descansado é uma busca ativa. É uma busca onde a sua alma consegue encontrar refúgio, descanso na presença de Deus. Você está comigo aqui? Eu quero esse poder de Deus. Amém? E para a gente finalizar, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Olha como a palavra meu, em tempos de dificuldade, daqui para frente, nós vamos ter que ter uma particularidade com Jesus. O salmista falou, meu refúgio. O Senhor é o meu pastor. Por que nós falamos isso, o Senhor é meu pastor? É tão lindo falar isso. Mas porque, não sei se você já se questionou, mas que bom pastor, o caramba. Você já falou isso algum dia ou pensou na sua cabeça? Aqui é um pulso para a gente falar a verdade, a minha sinceridade. Nossa, para ele está sendo tão bom, para mim não está sendo bom nada. Já passou na cabeça de alguém isso? Nossa, está todo mundo perfeito aqui, Jesus. Obrigado, porque está leva todo mundo, Jesus, pode levar. Leva, vem aqui, leva como o Senhor levou um dia, Enoque, levou todo mundo, e já não era mais. Pode levar que já não são mais. O Senhor é bom com todo mundo aqui. Mas Ele é bom mesmo, independente de qualquer coisa. Mas quem já questionou, talvez, Deus, será que o Senhor, por que o Senhor está sendo tão bom para o outro e talvez para mim não? Sabe? Mas é incrível ver o salmista falando, o meu pastor. Era uma experiência própria, era uma experiência pessoal. Ele tinha uma vivência onde ele não vivia pelo que o Evandro falava, pelo que o Ivo falava, pelo que o Mark falava, pelo que qualquer pessoa pode um dia falar. Ele não vivia pelo que o David Leonardo fala. Era o pastor dele. Você está na Poema, mas é o pastor do Beto, é o pastor da Cláudia. Ele quer ser o pastor pessoal de vocês. Ele quer ser meu pastor pessoal. Está comigo aqui? Aqui ele fala, o meu refúgio. Ou seja, existe um lugar que você e eu precisamos construir em Jesus, que vai depender da gente e de ninguém mais. Ele falou o meu refúgio, e quando ele fala meu refúgio, ele fala a minha fortaleza. Toda pessoa que encontra refúgio no Senhor, ela vai encontrar fortaleza no Senhor. Refúgio fala de um lugar, sabe, de descanso, um lugar de onde você consegue soltar a sua vida. Nós vemos muitos refugiados. Há pouco, mostrou tanto aqueles 5 homens que morreram no submarino. Mas quase nem mostrou aqueles, não sei quantos refugiados que saíram, de um país, estavam indo para a Itália, se não me engano, e morreram. Mais de 100 pessoas morreram no barco. Pessoas que estavam tentando sair do seu país por causa de uma guerra, por causa de uma perseguição. Eu quero falar que nós somos refugiados da presença de Deus, amém? Não tem mais nada aqui embaixo que possa preencher a sua vida. Tenta mais um pouco para você ver o abismo que você vai viver. Se você entender que o seu refúgio é o Senhor, a partir de hoje, você vai viver feliz independente de qualquer coisa. Você é um refugiado da presença de Deus, querido. Olha para quem está do céu e fala, você é um refugiado da presença, cara. Mas todo refúgio, toda aquela pessoa que se abriga no Senhor, nos dias bons e dias maus,
ela encontra fortaleza. Eu não sei vocês, mas teve um tempo na minha vida, na minha família, que nós passávamos direto por assalto, batida de carro. Tanta coisa acontecia. Todo dia doente. Parece que passa qualquer coisa, o vírus ele já vem direto. Se você está aqui, você já é um vitorioso, amém? Se você passou pelo Covid, você tem que dar glória a Deus, eu tenho que dar glória a Deus. Mas eu quero falar para você que toda aquela pessoa que vive se refugiando no Senhor, o Senhor vai ser a fortaleza dela. Todas as vezes na Bíblia que você vê um rei no Antigo Testamento, que ele levantava um lugar de adoração ao Senhor, e ele tirava todos os falsos deuses, quebrava as idolatrias, o povo de Deus era protegido dos inimigos. Vinha inimigo de fora, vinha filisteu, vinha não sei quem, eles não triunfavam sobre o povo de Deus que estava refugiado na presença de Deus em devoção. Mas todas as vezes que o povo estava o quê? Se refugiando em outros deuses, se refugiando neles mesmos, se refugiando na sua força, na sua capacidade, o inimigo vinha e ganhava deles. Sempre havia uma vitória inimiga quando o povo parava de se refugiar no Senhor, porque Deus não pode ser fortaleza de quem não se refugia nele. Mas quem se refugia no Senhor, vê Deus guardando. Um dia o Jason Lee Jones esteve aqui, ele falou: muro de fogo, glória dentro. Você quer ver um muro de fogo rodeando a sua vida e cuidando de você em todos os momentos? Quando minha esposa sai de carro, eu fico tranquilo, tô brincando, né? Quando minha esposa sai de carro, meus filhos vão para a escola. De novo entraram numa escola e mataram 2 adolescentes. Sabe? Você fica ali. O Felipinho do Salva On que esteve aqui nesses dias, ele teve a conta hackeada. Entraram, pegaram e-mail, conseguiram fazer portabilidade do celular dele. Ele perdeu tudo que ele tinha. Não só redes sociais, ele perdeu o WhatsApp dele. Começaram a mandar foto, começaram a postar foto. O cara que foi lá, pegou o Insta dele, postou foto dele com a filha dele. E era tudo mentira. Começaram a dar um golpe, querer mandar golpe para conseguir dinheiro. Ele estava aqui, tranquilão, fora da cidade dele, tranquilo. Ele falou, quando postaram, eu e minha esposa e minha filhinha lá, sabe, outros caras pegaram a minha esposa e minha filhinha e postaram, ali meu coração ficou cheio de raiva. Mas eu me contive, porque eu sei que o Senhor me guarda em todo momento. Mas eu quero falar para você que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio, preste atenção nisso, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu descanso, eu oro com os meus filhos antes de eles ir para a escola, oro de noite, nós oramos toda noite, eu oro consagrando a igreja, eu oro consagrando a empresa, eu oro consagrando a família e a gente dorme. Porque Deus dá aos seus amados enquanto eles descansam. Você está comigo aqui, amado? Eu quero falar para você nessa noite, Deus quer cuidar da sua vida, Deus quer ser a sua fortaleza. Fica de pé no seu lugar. Feche teus olhos um instante, eu quero fazer um apelo, sabe? Eu quero falar para você que eu já tive dias onde eu me endureci na presença de Deus. Muitas vezes a gente pode ficar chateado por alguma coisa que
nós queríamos que acontecesse de uma forma, ou nós ficamos chateados com pessoas, ou nós ficamos chateados com circunstâncias onde nós talvez esperávamos que o Senhor colocasse a mão nele de uma certa forma e Ele não colocou do jeito dele. Mas é tão bom ver que Ele coloca a mão no tempo certo, do jeito certo. O tempo de Deus não é o nosso tempo, amém? Mas talvez tem pessoas aqui nessa noite que estão endurecidas por algum tipo de acontecimento, seja dentro da igreja ou fora, ou na sua família, no seu trabalho. Talvez alguma coisa que você queria tanto vivenciar e talvez não está acontecendo do seu jeito. Deus não botou a mão como você esperava que Ele colocasse. Talvez você serviu tanto à igreja, você deu sua vida, você fez tantas coisas para tantos homens, e Deus não te recompensou como você talvez esperava. E talvez esse esconderijo não é uma realidade na sua vida hoje. Talvez esse esconderijo não é uma realidade para você. Talvez você está vivendo dias de uma apatia, de uma distância. E você está incomodado porque você vê que existem coisas acontecendo que não era normal acontecer. Talvez de um filho ficar talvez tão doente, não se recuperar. Meus filhos ficaram doentes, o irmão da igreja esses dias teve uma filhinha que ficou doente. Nós clamamos e o Senhor fez algo, o Senhor, tem restaurado. Mas talvez tem pessoas que ano após ano estão vivendo talvez alguns problemas, você vê uma ausência de proteção celestial na sua vida. E no fundo você sabe, talvez que tenha a ver com o endurecimento do seu coração. Eu sei nessa noite, eu sei que o Senhor quer ser o teu guarda. Eu sei que o Senhor quer cuidar da sua vida como Ele nunca cuidou, talvez como Ele nunca pôde. Eu sei de um Deus que não abandona os seus filhos, eu sei de um Deus que protege, guarda, livra. Mas eu quero falar para você que isso depende muito do nosso coração. Enquanto o povo estava ali caminhando no deserto, de dia eles tinham uma coluna, uma nuvem que protegia eles daquele sol escaldante. À noite o Senhor guardava eles numa coluna de fogo. Por 40 anos o Senhor guardou aquele povo, mas eles não entraram na terra prometida. Eles vivenciaram o sobrenatural, eles vivenciaram o esconderijo, eles vivenciaram o cuidar de Deus, e Deus sempre está escondendo os seus filhos. Mas eu sei que tem pessoas nessa noite que precisam da proteção de Deus novamente. Precisam do Senhor guardando a sua vida, guardando a sua família, o seu trabalho, os seus filhos, as suas emoções. Eu quero falar que tem coisas que o médico não vai conseguir fazer, o psicólogo vai ter um teto, porque agora você já é de Jesus. Você já é do Senhor e tem coisas, que só Deus pode fazer. Deus pode usar um homem, pode usar uma mulher, sim, mas enquanto nosso coração estiver duro, a cura plena, a proteção plena, talvez não aconteça. Se você quer voltar para esse esconderijo de Jesus, coloca a mão no seu coração. Se tiver pessoas que estão aqui nessa noite, que precisam vir aqui na frente, dar uma resposta maior a Jesus, eu quero te convidar para você vir aqui à frente. Ele é teu refúgio, a tua fortaleza. Ele quer ser o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele quer poder cuidar da sua vida como talvez um dia Ele já cuidou e cuidar muito mais. O seu esconderijo não é nas possibilidades dessa terra, mas é na certeza do céu. Talvez você passou por alguma coisa na sua família, talvez você passou por alguma coisa, seja um filho nessa noite. Eu sou um filho aqui, eu quero falar para vocês que eu talvez não era digno de estar aqui, mas o Senhor me fez. E muitas vezes eu fico endurecido, fico questionando a Deus. Hoje à tarde mesmo eu falei: Deus, eu preciso me quebrantar na Tua presença. Eu preciso, Senhor, voltar a esse abrigo, Jesus. Eu preciso vivenciar esse abrigo. Deus, me ajude, Senhor, a me auto-quebrantar todos os dias.
Eu comecei a agradecer a Jesus por tanto cuidado. Eu comecei a ver o quanto o Senhor tem cuidado da minha casa, dos meus filhos, de tantas coisas, de tantas pessoas. Mesmo muitas vezes nós sendo tão falhos. E eu quero estender nessa noite esse esconderijo para a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você uma provisão, uma prosperidade de Deus. Eu declaro o Senhor fechando todas os lugares aonde talvez tenha escorrido a vida, em nome de Jesus. Mas é um chamado a um quebrantamento. É um chamado a você decidir nessa noite: Senhor, eu sou teu filho, Jesus. E não tem mais outro lugar para entrar cura na minha casa. Não tem mais outro lugar para entrar cura no meu trabalho. Não tem mais outro lugar para entrar cura, Senhor. Deus, primeiramente no meu emocional. Em nome de Jesus eu oro nessa noite, para que o Senhor restabeleça esse lugar secreto. Para que o Senhor restabeleça em nome de Jesus, Pai, esse relacionamento em nome de Jesus. Derrama o teu olhar sobre cada um dos teus filhos que está aqui nessa noite, não só aqui na frente. Derrama o teu olhar sobre cada um que está aqui nessa noite, Jesus. Derrama, Senhor. Derrama o teu olhar sobre cada um, Senhor. Tira toda a condenação. Tira toda a condenação em nome de Jesus. Tira toda a condenação em o nome de Jesus. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me engesse. Há um lugar quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é
Você pode declarar isso? Diga isso, és tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, diga. És tudo que eu preciso, Jesus. Diga. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu declaro uma igreja atraída pela Tua presença. Eu declaro, Senhor, uma atração pela Sua presença diariamente, Jesus. Semanalmente, Senhor, cotidianamente, Senhor. Eu declaro toda a resistência à Sua presença sendo quebrada nessa noite. Eu declaro toda a condenação, não há nenhuma condenação para os Teus filhos aqui. Nenhuma condenação há para os filhos do Senhor. E eu declaro em nome de Jesus toda a condenação que impedia, Deus, o encontro com a Tua presença quebrado nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus, Deus, um renovo sobre cada um aqui, Jesus. Eu declaro, Senhor, cada um conseguindo focar e olhar para a Tua presença, mais do que o que o Senhor pode dar, aquilo que o Senhor é. O Senhor é tudo nesse lugar, o Senhor é tudo em todos, Jesus. Venha guardar cada coração, venha guardar cada vida, e que esse esconderijo possa quebrar o orgulho, que esse esconderijo possa quebrar, Deus, toda a impureza, que esse esconderijo possa quebrar, Deus, toda e qualquer artimanha do inimigo, que esse esconderijo possa quebrar, Deus, toda e qualquer, Deus, maldição dessa terra. Em nome de Jesus, toda dureza de coração sendo quebrada pela presença do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, declaro o Senhor trazendo um renovo sobre cada um, as coisas velhas se passando, o Senhor fazendo sempre coisas novas sobre cada um. Nós te glorificamos nessa noite, nós te exaltamos nessa noite, nós te exaltamos nessa noite, Jesus. Acima de todas as coisas, não queremos nos esconder, Deus, no desânimo, não queremos nos esconder, Senhor, na falsa esperança, não queremos nos esconder em nenhum prazer dessa terra, queremos nos esconder em Ti, Jesus, e sermos levados para as regiões celestiais, em nome de Jesus. Aleluia! Tem alguém contente aqui nessa noite? Aleluia! Nós te exaltamos nesse lugar, Jesus, nós te exaltamos nesse lugar. Nós te exaltamos nesse lugar. Em o nome de Jesus, seja exaltado nesse lugar. Em nome de Jesus. Como é boa a sua presença, Jesus. Como é boa a sua presença. Como é boa a sua presença, Senhor. Há delícias perpetuamente na sua presença, em nome de Jesus. Aleluia, amados. Queridos, esse dia meu pastor falou algo muito legal. Ele falou o seguinte: só existe avivamento quando tem o abibliamento. Ou seja,
né, o avivamento, ou seja, o renovo. O avivamento de Deus está totalmente conectado com a nossa vida na sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito e vida. Sabe, lá atrás nós temos uma promoção, na verdade, é só os evangelhos, salmos e... não? É alguns livros da Bíblia que eles são separados. Então, ao invés de você levar a Bíblia toda para o seu trabalho, você leva só o evangelho de Lucas, o evangelho, né, de Marcos, você leva João, enfim, acho que tem salmos talvez lá atrás, e tem uma pescaria de R$5 só para você se divertir. R$5 você pesca um peixinho ali, sabe, você pode ficar meia hora, não tem problema não se você não for, né, chama os Pedro que estão aqui nessa noite, talvez ele ajude você, mas R$5 você consegue ganhar uma Bíblia, sabe, na verdade um evangelho, um livro da Bíblia para você levar junto no seu trabalho e você voltar a meditar, você queimar na palavra de Deus diariamente, amém? Está comigo aqui? Talvez você tenha aquele horário de 1 hora vaga, de 1h30 vaga ali, sabe? Você pode desprender para se voltar ao Senhor, então, sabe, vai lá atrás, tem muito conteúdo para você crescer, em nome de Jesus, amém, gente? Deus abençoe muito vocês. Tenha uma semana poderosa, amém? Em nome de Jesus, participe de nossos GCs durante a semana. Se você não se inscreveu, está noivo, tem o curso de noivos também. Vai começar agora no mês de julho. Então, se você está noivo, quer casar, faça o curso de noivos. Deus abençoe vocês.